Boa noite, Evandro. Por gentileza, eu gostaria que você falasse quais foram os problemas que vocês detectaram no primeiro tempo na atuação do Grêmio, quando eu acho que é consenso, né, que o time não foi bem. De que maneira que vocês procuraram corrigir com as mudanças que foram feitas no intervalo, quando o time melhorou do segundo tempo? E o que aconteceu no final, quando parece que o time teve uma queda de novo e aí acabou saindo o gol do Ceará? Por favor, muito obrigado, Evandro. Obrigado pela pergunta, boa noite. Primeiramente, né, concordo, o nosso primeiro tempo, a gente não conseguiu seguir o que a gente vinha fazendo nos outros jogos, né, e isso até para marcar e também para jogar, né, na nossa marcação a gente sempre estava um pouquinho atrasado, um tempo atrás, isso no nosso primeiro tempo. A nossa circulação também no nosso primeiro tempo foi muito lenta, né, nós até tivemos algumas combinações, mas muito pouco, né, muito pouco no primeiro tempo. E aí depois a gente fez algumas correções no intervalo, né, e realmente a gente voltou melhor para o segundo tempo, conseguindo ser um pouquinho mais agressivo, principalmente na nossa subida de bloco, e aí conseguimos jogar um pouco mais, conseguimos segurar um pouquinho mais a bola no campo do adversário, né, com os nossos, principalmente o Jean, o próprio Matheus aí no segundo tempo permaneceram um pouquinho mais entre linhas, e a gente conseguiu ter mais combinação de último terço, né, e assim criar um pouquinho mais de oportunidade. Evandro, você colocou aí na sua resposta que teve uma questão de talvez uma lentidão no meio no primeiro tempo. Você concorda que essa lentidão ela se dá também pela característica dos jogadores que foram escolhidos para começar a partida? E essa mudança acontece justamente quando muda a característica, quando você coloca um jogador um pouco mais criativo no meio. O meio-campo não ficou mais leve? E aí eu te pergunto, as escolhas elas não foram equivocadas pensando o jogo para começar a partida? Olha, eu acho que não. A gente, né, pensou dentro de uma estratégia de jogo, né, a gente iniciar, né, com o Thiago, né, o Matheus e o Lucas, né, para que a gente pudesse justamente ter dois atletas entre linhas, né, porque como o Ceará marcava em duas linhas e dois, a gente procurou já nessa primeira saída entrar em momentos com o nosso médio de lado, né, e aconteceu, e teve algumas triangulações, e aí o Lucas, né, e o Matheus são os caras que realmente ficariam entre linhas, né, mas a gente conseguiu, né, ajustar no intervalo e também com algumas orientações, e aí o segundo tempo a gente conseguiu, como falei, a gente conseguiu preencher mais esse espaço entre linhas, né, aconteceu mais movimento, né, principalmente lá do Chu, do Léo, né, e também com o apoio do Cortez. O Wanderson também pro lado direito, né, para mim fez uma baita partida, não só pelo gol, mas criou desequilíbrio, né, e a gente conseguiu equilibrar o segundo tempo, e em muitos momentos a gente até melhor no jogo, né, mas acontece, a gente, né, segue, a gente procura corrigir durante a semana, né, mas a gente fica com essa impressão do nosso segundo tempo que realmente a gente mudou o nosso comportamento. Evandro, hoje a não titularidade do Jean-Pierre, o fato dele ter começado no banco de reservas, ainda é um reflexo da atual situação física desse jogador, ou ele já está a 100% e de fato foi a estratégia adotada por vocês, a escalação do Lucas Silva nessa entrelinha que você citou? Não acredito que seja na questão física do Jean, né? O Jean ele já vem treinando, a gente sabe da qualidade dele, e respondendo a sua pergunta, a gente optou pelo Lucas para que a gente pudesse, como eu já falei, a gente ter um cara mais entre linhas, a gente tentar ter trocas de lado, que o Lucas nos dá essa inversão de corredor, e em alguns momentos era importante essa troca de lado, então foi mais sim pensando na estratégia do jogo. Evandro, boa noite.
Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o lance do gol do Ceará, o terceiro, que o Breno parou, ficou pedindo impedimento, o sistema defensivo também parou. E os jogadores do Ceará, principalmente ali o Jorginho, continuou e fez o gol. Vocês conversaram no vestiário sobre esse lance, porque independentemente da ação do juiz, não pode parar no jogo. Teve esse tipo de conversa ou não deu tempo de analisar aquele lance ainda? Boa noite. Boa noite. Primeiro que é muito difícil, assim, pós-jogo, né, você expor uma situação dessa. A gente tem a semana toda para que a gente possa fazer as correções. Um lance muito atípico, né, porque dá um rebate, bola bate no travessão, depois o cara, né, consegue também fazer uma boa finalização. A gente vai corrigir, a gente vem trabalhando essa questão da bola parada, mas não é momento da gente, né, comentar pós-jogo. A gente, como eu falei, nós temos a semana, e a semana justamente são para que a gente possa fazer as correções, né, do que talvez não andou muito bem no jogo. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.